Vamos, voltando a gravar a reunião, segunda parte da nossa aula de hoje, do dia 7 de maio de 2021. Eu vou continuar aqui de onde eu parei, viu? Apresentar a tela inteira. Espero que o barulho do... Vamos lá. Estou fazendo... Tem algum apartamento em obra aqui, lá para cima. Então, voltando a falar aqui de Trofim Lisenko. A história é muito estranha, mas do mesmo jeito que a eugenia também, do nosso ponto de vista, é absurda. O lisenquismo também é absurdo. Foi uma doutrina absurda. Olha, tentando resumir, que era o seguinte, que para os ideais soviéticos, os seres vivos, inclusive o ser humano entraria no meio, ser algo moldável de acordo com o ambiente, era algo muito mais satisfatório para os ideais dele, para os ideais, do que aquela genética fechada que gerava o racismo, por exemplo, que as pessoas são dependentes só dos seus genes. Nós sabemos que não é nenhum dos extremos. Nenhum dos extremos está correto. Nós sabemos disso que não é por aí. Que, vou falar assim, do ponto de vista científico, esses extremos não estão fundamentados. Tanto a eugenia, tanto o racismo eugênico, tanto quanto o lisencoísmo. Mas a União Soviética se fechou tanto que ficou isolada em termos científicos por conta dele, do Lisenko, que eles ficaram isolados, acabaram se isolando, porque tudo que era contrário às ideias dele, ele simplesmente eliminava. Então, no ano de 1940, um diretor de uma sociedade, acho que da Sociedade Genética da Rússia, ele foi preso porque não aceitou o lisencoísmo. Ele foi preso, foi botado para a Sibéria, para campos de trabalho forçados. E assim foi, ou todo mundo aceitava o lisencoísmo, ou era eliminado. Ou não era só demitido. Uma situação como foi a perseguição também aos cientistas na Alemanha. Houve primeiro uma invasão de cérebro muito grande na Alemanha e depois perseguição para aqueles que não tinham as mesmas ideias. Olha, essa técnica que eu tinha falado para vocês, o nome é vernalização, que expõe plantas ou sementes a condições artificiais análogas às suportadas no inverno. Trigo, arroz e cevada. Lisenko afirmou que, com a vernalização, podia modificar a hereditariedade e obter novas variedades de trigo. Conseguir melhores colheitas de cereais. Não foi corroborado o trabalho dele. Não. Como eu falei para vocês, o que ele deve ter obtido é que algumas sementes de trigo
acabaram vingando mais por questão de seleção mesmo, seleção genética. Eram variantes genéticas um pouco mais resistentes do que o frio, ao frio. Mas não significa que ele tenha conseguido grandes plantações de resistência ao frio, que tenham conseguido grandes colheitas, não. Porque o resultado eram todos fraudados. Eram fraudados por quem gerenciava as plantações, porque não queria desapontar. Não, eles mentiam mesmo. Diziam que tinham colhido 50 toneladas de trigo quando colheram 10% disso. Eles não queriam, e por isso o Comitê Central, com base só nos dados, fazia planejamento de distribuição de um trigo que não existia. E ninguém dizia que esse trigo não existia. Mas, na realidade, não existia. E não chegava o pão para os trabalhadores. Lá na outra ponta não chegava, mas era só dizer que chegou. Né? Uma cadeia enorme de mentiras para corroborar a farsa todinha. Para corroborar essa farsa. Sim, a questão da enxertia também, porque sabe que um enxertado, ele explicava o resultado da enxertia usando o Lamarck, né? Que gêmulas da planta cavalo mesclavam com gêmulas do enxerto e geravam uma coisa híbrida. Sucos ou humores, e que a transformação operada se mantém perfeitamente estável nas gerações sucessivas. Ele recapitula aquela história das gêmulas, da pangênese, que é condizente compatível com o lamarquismo, né? Esses e outros casos obtidos nos animais cabem no quadro geral do fenômeno conhecido pelo nome quimeras ou mosaicos, como os enxertados. Não refutam a genética, nem os fatos conhecidos sobre a transmissão dos caracteres hereditários, como pretendia a escola de Michurin e Zenko. Eles achavam que refutava totalmente a genética mendeliana. Certo? Então, a partir desse resultado, da propaganda todinha, da teoria elaborada por ele desacreditou a genética mendeliana na União Soviética. Pesquisas genéticas foram suspensas, cessou o ensino da genética entre 1948 e 1964, e novos textos foram escritos e publicados de acordo com a nova biologia michurinista-lisenquista. Então, o dano foi muito grande. Na realidade, a União Soviética ficou para trás na genética de modo geral. Ficou para trás. Eu não sei até que ponto agora a Rússia conseguiu recuperar, se recuperou, né? Ou depois, em 1964, até que ponto eles conseguiram, naquela fase final, recuperação, mas uma das coisas que a Rússia, que a União Soviética ficou para trás, foi na genética, outra foi na informática. E isso contribuiu, da informática mesmo, contribuiu para a perda deles da Guerra Fria, né? Aquela derrota obtida por eles na Guerra Fria. Certo? Mas vamos lá. Aquela história. Foi esse aqui, N.I. Vavilov. Foi preso em 1940, 16 anos depois morreu. Exilado para a Sibéria, anos depois morreu na prisão, porque a genética, desde os anos de 1930, foi acusada de justificar ou conduzir ao racismo e à eugenia. Existe ainda hoje
algumas pessoas que acusam a pesquisa genética de genética humana, genética humana, como racista ou com viés racista. Não é bem assim. Não é bem assim, certo? E existe, por exemplo, estudos com gêmeos univitelinos. Isso já é um estudo já desde a época de Galton, que ele achava que estudar gêmeos seria o ideal para saber o que era genético, o que era devido ao ambiente. Gêmeos que foram separados. E existem estudos mesmo mais recentes, bem mais recentes, de se acompanhar gêmeos separados no nascimento, foram criados por famílias diferentes, que ficaram com ambientes culturais diferentes, mas mesmo assim com muitas coisas semelhantes. Inclusive, tem um caso de gêmeos alemães que um dos irmãos, foi criado na América Central por católicos, uma família católica, e o outro na família de judeus em Israel. Então, cultura totalmente diferente, certo? Mas, quando se observou os gêmeos em si, em termos de temperamento, em termos de posturas, os dois muito parecidos, os dois com mentalidade muito fechada, dogmática. Você pode dizer, não foi a criação dele, mas os dois com muita convicção na defesa da cultura, da sua própria cultura. Um com muita convicção na defesa do catolicismo e o outro do judaísmo. Uma postura muito... Mas eu sempre coloco a questão, porque é só um exemplo, tem uma série de outros que dizem que talvez tenha o temperamento e muita coisa dessa, tem muito a ver com a genética da pessoa, né, do sujeito. Mas isso não é racismo, é uma confusão muito grande aí, certo? O ambiente cultural interessa, o ambiente cultural e o ambiente social que aquela pessoa cresceu. É lógico que, se você pegar uma pessoa, uma criança, nascida numa favela brasileira, e ela for criada por um casal de japoneses em Tóquio, vai ser um resultado muito diferente. Pode ser que o sujeito fique com o mesmo temperamento, o mesmo chamado mesmo padrão certos padrões de personalidade, mas é um ambiente cultural totalmente diferente. E isso não tem a ver com a genética, e sim com a criação. Agora, traços de personalidade, se a pessoa é introvertida ou extrovertida, ou inclinações sexuais, ou a sexualidade em si, talvez tenha muito mesmo de genético. Isso não depende da raça dele. Isso que eu quero ver, isso depende da genética, mas não da raça, ou de algo chamado raça. Alguma coisa chamada raça. Para começar, o racismo implica que haja diferenças humanas, porque a gente pode classificar como raça, como sendo raça. Enquanto que o ser humano não tem variabilidade para ter subespécie. Nós não temos subespécies. A espécie é uma só. E a variabilidade genética é pequena. O que, por exemplo, a gente pode dizer que há um espectro contínuo de variabilidade, como dizia Darwin, que entre os seres humanos há um espectro contínuo. Então, entre pegar a pessoa, tirando os albinos, que aí já é eu ia falar de cor da pele, mas tirando os albinos, porque falta a eles a pigmentação, por gene, aí uma herança, certo? A melanina não se forma, mas a melanina, isso no gene,
um albino mais radical, um albino mesmo, não forma melanina. E isso pode acontecer em qualquer população humana, na africana, na ameríndia, europeia, asiática. Recentemente vi foto de uma modelo chinesa que é albina, cabelo praticamente branco. Ela é cor-de-rosa, a mulher, albina mesmo, e que sofria de discriminação na China e foi descoberta como uma modelo, como modelo fotográfico. Mas, então, tirando os albinos, né, entre a pele que tem maior grau de melanina e a que tem menor grau, há um espectro contínuo. Então, a coisa não é separadinha assim, pele negra, branca e amarela. A coisa não é tão distinta assim, não, é um espectro contínuo. E é lógico que existem populações que variam mais. Cheguei mais o microfone para mais perto por causa desse barulho. Então, o que eu ia falar sobre a questão de genética e racismo, para comer de história, o que o ser humano exige nas populações humanas são etnias e variações fenotípicas, muitas vezes associadas a etnias, que é um conceito muito mais cultural. Aquela cultura própria, ou aquela tribo. Dentro da própria África existe muita variação, até do tom de pele, alturas. Então, ainda hoje, os americanos são muito preocupados com isso, com duas coisas, raça e QI. Uma coisa tipicamente americana. O apoio dele foi desse II presente, um teórico do materialismo dialético. Eles, em criticar e ridicularizar a genética mendeliana e outros aspectos da biologia, tendo dessa colaboração nascido um livro onde se expunham já os fundamentos da teoria de Lysenko sobre o desenvolvimento das plantas. Porque o caso do Lysenko não foi uma pseudociência. Do mesmo jeito que a eugenia não foi apenas uma pseudociência, quanto o nazismo, então, não foi apenas uma pseudociência, mas conduziu políticas de Estado. Tanto a eugenia nazista, uma coisa em comum com o lysenkoísmo, foi o uso do Estado por dessas doutrinas. Tanto na eugenia, no caso do nazismo, do racismo nazista, quanto o lysenkoísmo na União Soviética. Não foi apenas uma pseudociência, conduziu políticas de Estado. Então, erros e violência, cresceu e perseguiu a comunidade científica. Isso aí. O que era falta para a sociedade dele por simples decisão do poder político, né, partidário, ou seja, canetada. Que a ideologia esmagasse a ciência e pudesse fazer milagres na economia, na agricultura, sobretudo conforme a ortodoxia. Isso aqui vamos deixar. Porque se não tivesse apoio político, ele não iria longe. E se não tivesse apoio político, não dá para ir longe porque ele não tinha evidências, não tinha também resultados. Todos os resultados acabavam sendo forjados justamente por conta do poder político, para não desapontar o poder político. Era um resultado forjado. Se não fossem, tem muita gente que considera o Lamarck do século XX. Mas, conforme tem esse texto aqui, é certo que o nazismo inventou uma antropologia para uso próprio, serviço
fraudulentamente da ciência para instaurar uma falsa biologia racial. E a sua sombra praticou genocídios, horrores e difícil paralelo na história. Mas foi uma mitificação coletiva, toda ela emanando, afinal, da própria ideologia fascista. Foi uma mítica por conta da propaganda nazista. Toda a sociedade alemã, que a maioria estava com eles, aceitou que eles eram superiores. A questão da raça ariana é uma história, é outra, porque ali eles são germânicos, né? E a etnia germânica. Na realidade, os alemães têm etnia, alemães e austríacos, Hitler era austríaco, é uma etnia germânica. Na Europa, na época da Antiguidade, existia, na época do Império Romano, tinha etnia celta, que era um monte de tribos, etnia latinas, né, dos romanos, etnia lá dos germânicos, que nunca foram, os germânicos nunca foram dominados pelos romanos, né, eles não foram para além do Reno, certo? Os germânicos ficavam mais no norte da Europa, e depois se expandiram para o sul com a queda do Império Romano. Foram se expandindo. Mas porque qual a diferença deles para um celta, por exemplo, que tanto nos germânicos quanto tinha gente tanto loura, cabelo castanho, ruivos e olhos azuis, olhos castanhos, olhos verdes, quanto entre os celtas. É questão só de predomínio, né, de uma ou outra coisa. Mesma coisa os romanos. Não havia aquela separação racial assim, no final das contas. Mas eles aceitaram. Sabe qual é a história? A questão dos arianos. No século XVIII, estudiosos britânicos foram para a Índia, sim, e começaram a fazer estudos antropológicos, linguísticos, culturais, estudos sobre a história da Índia, com locais. Olha, foi a base depois da dominação da Índia, mas começou a partir de estudos sobre a Índia. Do mesmo jeito que fizeram estudos sobre botânica, zoologia, mineralogia da Índia também e de outros lugares, fizeram lá e também fizeram estudo antropológico, potenciais comerciais, e observaram que o sânscrito, a língua sagrada indiana, é uma língua próxima a outras chamadas que depois foram classificadas como indo-europeias. Algumas línguas do norte da Índia, o sânscrito tem o mesmo tronco de da maioria das línguas europeias. E elas são chamadas de línguas indo-europeias. Na Europa, a grande maioria das línguas são indo-europeias, que envolve essa língua do norte da Índia, porque os povos que fizeram essa influência, eles se espalharam ali dos Balcãs para cima, eles foram para dentro da Europa e em direção à Índia, né? Esse povo proto-indo-europeu, certo? Então, as línguas germânicas, as línguas celtas, as línguas latinas, o grego, são de origem indo-europeu. O turco, que não é centro-asiática. Ali no norte da África é outro grupo, né, que aí tem o árabe, aramaico, hebraico, tudo isso aí. Ali no norte da África e Oriente Médio é outro grupo. E as urálicas,
como é o húngaro, o finlandês e outras línguas, o estoniano, né, são totalmente diferentes. Aí é outro, não é indo-europeu, são as exceções na Europa, e o basco, que não tem nada a ver, dizem que é uma língua anterior à ocupação indo-europeia, até anterior, uma língua isolada. Mas vamos lá, falando tudo isso. A questão é a seguinte: esses estudos linguísticos juntou com a da história da Índia, dizendo que o sânscrito era a língua sagrada porque tinha vindo de um povo que veio do norte, certo? E pelo como eles eram denominados, e viraram o povo, a casta dominante, virou, e esse povo tinha se perdido, em milhares de anos já estava perdido, foi absorvido, digamos assim, pelos indianos ali. Mas a língua dele ficou como sagrada, como uma língua sagrada e tudo. E esse povo era chamado de Aryan, uma coisa assim. Ariano até uma palavra em sânscrito. E por isso, essa raça original superior, que seria superior, seria a raça original dos indo-europeus, que também, para eles, no século XVIII, seria a raça original pura. Olha o racismo aí também. Esse povo ariano seria o povo original, que, ao misturar depois com outros, se degenerou, como foi na Índia. Então, Hitler pegou essa lenda, essa história, porque é uma história muito mal contada, né? Essa lenda do povo ariano, e levou no sentido literal e convenceu que os alemães, os germânicos, que eram os arianos, totalmente sem fundamento. Esse povo que falava sânscrito era de um... seria hoje, ao norte, seria um povo ali ariano, seria o povo indo-europeu ao norte da Índia, entre a Índia e a Europa, ali por ali, entre a Índia e a Rússia, mas para o lado, ia chegando por ali. O que os arqueólogos consideram o seguinte: foram os primeiros povos, esses povos daquela região, a domesticar o cavalo. Por isso eles fizeram grandes migrações. Certo? Mas não tem nada a ver com germânicos. Eles não eram louros dos olhos azuis, coisa nenhuma. Coisa assim. E tem nada a ver, mas como aquela história de raça pura, original da Europa, etc, etc. Mas a população austro-alemã ficou, né, austríaca e alemã, convencida disso, né? Certo? Agora, o Lysenko é muito diferente, tratava de um homem ambicioso e sectário, de origem camponesa, com uma cultura científica pouco profunda. Ele não tinha conhecimento do método científico, nem tinha conhecimento do que estava se fazendo na Europa direito, assim. Foi um estudo muito superficial. O conhecimento que ele tinha, que era genética mendeliana, era uma coisa muito superficial. Ele era agrônomo prático, né? E circunstâncias. Ele foi ao poder por circunstâncias particulares, né? Então, justamente, guerra, o que aconteceu na Rússia foi um contexto histórico, social, político, depois da Revolução de 1917, Revolução Soviética, depois da Primeira Guerra, depois do fracasso que teve antes disso. Em 1905, a Rússia perdeu para o Japão. Perdeu uma guerra para o Japão, ali, no questões lá do Extremo Oriente. Do Extremo Oriente da Rússia. Perdeu para o Japão. O czarismo estava em crise, a Rússia estava em crise. Depois disso, teve a Primeira Guerra Mundial. Em 1917, a Revolução Bolchevique,
soviética. Eu não entendo muito bem essa parte da história, o que eram os bolcheviques, o que eram os soviéticos, mas o sério vitorioso, no final das contas, foram os soviéticos que começaram a implantar o poder mesmo. E foi um período que a Europa estava toda em crise e a Rússia também. Depois a União Soviética foi criada em 1921, por aí. Com a união da Rússia com a Ucrânia e mais outro país. Com a união com a Ucrânia. Então, eles estavam pouco interessados em genética, os dirigentes de partido. Um partido só também acontece isso. O unipartidarismo sempre é uma aberração. Olha, não tem país nenhum ao longo da história que o unipartidarismo tenha dado certo. Mas, porque o nome partido político justamente vem disso, de parte da sociedade que defende seus interesses. Tem que haver uma relação dialética entre partes diferentes da sociedade, que defendem uma relação dialética igualitária, né? Que defendem interesses diferentes para chegar a um denominador comum, que é o consenso. Essa é a busca da democracia. É o consenso entre quem tem interesses diferentes. Chegar a um consenso. O patrão, se puder, não paga o empregado. Né? O empregado, se puder, ele ganha o máximo possível. É que tem que chegar a um consenso. Né? A questão agora é também a gente ter condições iguais nessa relação dialética. Isso também não acontece. Também não acontece. Não acontece. Tem países que isso é melhor que outros, sem dúvida nenhuma. Tem países que isso é coisa muito mais avançada que outros. Não é o caso do Brasil. Não chega nem a ser capitalismo mesmo, isso aqui. Olha, porque para Lysenko, o que ele não era nem tão contra o darwinismo. E sim, Mendel, genética mendeliana, modelo mendeliano de herança, Weismann, que é das células germinativas, a diferença entre célula somática e germinativa, e Morgan da cromossômica, herança cromossômica. Mendel, lei da hereditariedade, Weismann mostrou a existência de independência entre a linha germinal, que produz a célula reprodutora, e o resto do organismo, soma. E Morgan os cromossomos, né? Então, a teoria dele é uma recapitulação do neolamarquismo, porque lembre-se que o neolamarquismo considerava as ideias de Lamarck com seleção natural, não negando a seleção natural como algo que exista. Certo? O neolamarquismo não nega a seleção natural. Certo? Eles achavam que Lamarck estava certo e acrescentando a seleção natural de Darwin como um processo ambiental, né? Que haveria isso é fácil de explicar, mas a herança mesmo seria de acordo com Lamarck, seleção dos caracteres adquiridos e a transmissão, e os caracteres mudam de acordo com o uso e desuso. Eu vou ler esses textinhos aqui de Lysenko, para não ficar muito enfadonho isso aqui. Eu sei que é antididática a gente ler a coisa, mas só para vocês me acompanharem. Vamos ver. As modificações da hereditariedade resultam, em regra, de o desenvolvimento do organismo de se fazer sob condições externas,
que, em certa medida ou outra, não corresponde às exigências naturais de dada forma orgânica. Modificações nas condições de vida provocam modificações no tipo de desenvolvimento dos organismos vegetais. O tipo de desenvolvimento alterado é, assim, a causa fundamental da modificação da hereditariedade. Todos os organismos que não podem modificar-se de acordo com as novas condições de vida não conseguem sobreviver e não deixam descendência. Aqui que entra a seleção natural. Mas a mudança é pela essa alteração das condições de vida que provocam modificações. Aqueles que não conseguirem provocar, não deixa adiante, porque o que vai adiante é o que foi mudado, né? O grau de transmissão hereditária das alterações depende do grau de inclusão das substâncias, essa substância da parte modificada do corpo em toda a cadeia do processo que conduz à formação das células reprodutoras do organismo, sexuais ou vegetativas. A hereditariedade é o efeito da concentração da ação das condições do ambiente externo assimiladas pelo organismo numa série de gerações precedentes. Bom, isso aqui num congresso, logo no texto tirado no licença. Camaradas, antes de passar as conclusões, julgo ser meu dever fazer a declaração seguinte. Um dos papéis que me passaram perguntam-me qual é a apreciação do Comitê Central do Partido acerca do meu relatório. Respondo, o Comitê Central examinou meu relatório e aprovou-o. Quero agora apresentar algumas conclusões sobre a presente sessão. Iriam duvidar das conclusões dele? Claro que não. 1948, o Comitê de Influência e Poder recebeu várias e altas condecorações repetidas, Ordem de Lenin, Prêmios Stalin, Herói do Trabalho Socialista, etc. Foi eleito para a Academia das Ciências da Rússia, da União Soviética, e também para a da Ucrânia, e para presidente da Academia de Lenin das Ciências Agrárias de 1938 a 1956, de 61 a 62. Era um verdadeiro ídolo, um semideus, cuja palavra é sagrada, cujas ideias e proclamações, por muito bizarras e incríveis que fossem, eram indiscutíveis e inalteráveis. Tem mais outro aqui, vocês, falando em pseudociências do século XX. Na primeira parte, a gente falou aqui. Estou sem acesso ao meu teclado, o teclado está aqui, porque alguém está aqui em cima do balcão. O que eu falei no começo foi da história da genética, né? E depois eugenia e desencoísmo, com exemplos pior do que pseudociências mesmo. Porque até hoje em dia existe a astrologia, existe, independente da astronomia. Não vou dizer nunca fez nada a ninguém, mas nunca foi política de um Estado soberano atual. Enquanto que... Vamos lá, tem uma outra apresentação aqui. Impostura intelectuais. Tem uma coisa mais recente, eu coloquei agora para completar a aula de hoje,
certo? Que a gente ainda vai falar de filosofia e de algumas questões ainda da biologia, da filosofia da ciência, mais atual. Ou quem está aqui, né? Vamos lá. Olha, essa apresentação é inspirada num resumo de um trabalho chamado Imposturas, de um livro, que é As Imposturas Intelectuais. É o uso inadequado de conceitos científicos, que ao longo do século XX, por parte de intelectuais. Não estou falando de charlatães, são intelectuais mesmo, que eu acho a coisa mais grave. Hoje em dia, quando a gente vê um coach falando em reprogramação mental a partir quântica, de física quântica, então nem entendo direito daquilo ali. Aquilo é charlatanismo mesmo. Mas, vamos lá, a partir daqui. Tirando aqui uns slides aqui, a interdisciplinaridade tem produzido grandes feitos. O projeto Manhattan foi um projeto interdisciplinar, Nobsca, míssil Polaris, Apollo, genoma humano. Mas pode acontecer, os Polaris de Brahe eram incerteza total. Alan Sokal é professor de física na Universidade de Nova York. Jean Bricmont é professor de física teórica da Universidade Católica de Louvain, Bélgica. Sabe o que eles fizeram? Eles criaram um artigo, escreveram um artigo de 1996, certo? Que o título era esse. Foi publicado aqui. Nesse período, Social Text, transgredindo as fronteiras, em direção a uma hermenêutica transformativa da gravitação quântica. Física lançou qual publica na revista Social Text o artigo. E foi publicado. Mas, pessoal, esse artigo era uma farsa, de propósito. Ele pegou conceitos da física quântica e fez uma série de extrapolações para as ciências sociais, por isso transgredindo as fronteiras em direção a uma hermenêutica transformativa da gravitação quântica. Porque a hermenêutica é o estudo da interpretação, né? Seja, eu acho que a proposta desse artigo era como se dissesse como é que a gente poderia usar conceitos como a gravitação quântica em outros campos do conhecimento. E ele pegou aqui, ele citando intelectuais como Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Félix Guattari, Luce Irigaray, Jacques Lacan, Bruno Latour, aqui Bruno Latour. A gente falou aqui. Jean-François Lyotard, Michel Serra, Paul Virilio, eu acho que é Paul Virilio, eu acho que eles são franceses, que, por sua vez, citavam a cientistas como Heisenberg, Bohr, Newton, Einstein, Gödel, Planck. O artigo defende as implicações filosóficas e sociais das ciências naturais e da matemática. O artigo tem 35 páginas, 109 notas de rodapé e foram consultadas 220 obras. Meses depois, Sokal revela que o artigo é uma farsa, transgredindo as fronteiras
em direção à hermenêutica transformativa da gravitação quântica é, na verdade, uma compilação de bobagens ditas por intelectuais que abusam dos termos e conceitos técnicos das ciências físicas e da matemática para defender certas teses filosóficas e políticas sem base teórica consistente, demonstrarem arrogância intelectual ou apenas nonsense. Ele, né, porque o Brickman aparece depois como um autor de um livro, Imposturas Intelectuais. Esse livro aqui. Devido à polêmica, em 1997, Alan Sokal e John Brickman lançam o livro Imposturas Intelectuais, o abuso da ciência pelos filósofos pós-modernos, que mostra os intelectuais citados. Esse livro, publicado na edição brasileira aqui, Editora Record, 1999, São Paulo. Vamos lá. Usa a terminologia científica sem saber o que ela significa, importa noções da ciência exatas sem dar a mínima justificativa empírica ou conceitual para essa importação, exibe uma erudição superficial, usando sem pudor palavras complicadas em contextos em que essa palavra não tem qualquer significado. A finalidade é provavelmente a de impressionar e intimidar aqueles que não têm conhecimento científico, manipulam frases sem sentido e usam jogos de palavras com uma indiferença soberba pelo significado que essas palavras possam ter, a saber. Aí ele pega aqui vários. Aqui foi uma compilação. Jacques Lacan cita errado a topologia, que é uma teoria da matemática, uma teoria extremamente sofisticada, de matemática avançada, para explicar doenças mentais. Atualmente, a neurobiologia está começando a explicar muita coisa mesmo do que acontece dentro da nossa cabeça, inclusive doenças mentais, especialmente. Problemas como o vício, a dependência química, é facilmente explicado pela neurobiologia. Justamente porque as moléculas que provocam vício são aquelas que atuam no nosso sistema de recompensa. Eu citando esse exemplo. Então, mas atuam de um jeito, porque o sistema de recompensa é para a nossa aprendizagem. A gente faz uma coisa e é recompensado por ela. Essa aprendizagem é nossa herança animal também. O animal também é assim. Faz uma coisa, sente prazer porque o sistema nervoso avalia que aquilo é benéfico, para que haja aprendizagem, para que haja repetição do comportamento. Enquanto que a droga não é via um comportamento, é via uma droga que vai direto para lá. Ela sequestra o nosso sistema de recompensa. Então, a pessoa fica dominada pela droga. Confunde números irracionais com números imaginários e usa a lógica simbólica de maneira oposta ao que ela significa. Júlia Kristeva cita errado praticamente toda a matemática. A lógica booleana, a topologia, a teoria dos conjuntos, o teorema de Gödel, para explicar poesia e literatura. Luiz Irigaray cita errado a teoria da relatividade. É muito comum a teoria da relatividade ser citada de forma errada. Maria, teoria mecânica quântica, então, também. O que o pessoal cita em campos não tem nada a ver. Teoria quântica, a teoria das catástrofes, para escrever sobre psicanálise e linguística. Olha, não que conceitos não possam ser importados ou possam ser utilizados, mas aí que está, tem que haver
a devida justificativa ou ponte epistemológica para se aplicar um conceito que surgiu num campo e ele ser usado em outro. O que falta a esse pessoal falta competência epistemológica, certo? Não sei. Bruno Latour. Se está errado a teoria da relatividade escrever sobre sociologia da ciência, entre outras coisas, né, para justificar aquela teoria que dentro do poder sendo algo mais decisório em relação à aceitação de teorias, mais decisório do que os próprios dados experimentais. Jean Baudrillard cita errado ou de maneira obscura praticamente toda a física e a matemática moderna, da relatividade e teoria do caos, muitas vezes num único artigo para criar metáforas sobre a atualidade. Gilles Deleuze e Félix Guattari. Ou é Félix Guattari? Eu não sei. Agora eu não lembro se ele é italiano ou é... Acho que é italiano, é Guattari. Gilles Deleuze é francês. Cita errado a teoria do caos, a mecânica quântica, a termodinâmica, em frase para ser ilegível, para escrever sobre filosofia e psicanálise. Olha, autores como Edgar Morin, num volume, não conheço, ele tem uma coleção de livros, foram compilados a partir de escritos deles, Edgar Morin. Essa coleção é chamada Um Método. E o volume 1 é a natureza da natureza. E ele fala de muita coisa física contemporânea, mas fala de forma adequada. De forma adequada, porque a proposta de Edgar Morin é criar uma epistemologia da complexidade. Uma epistemologia, ou seja, uma teoria do conhecimento em que leve, que o conhecimento não seja algo simplificador da realidade. O conhecimento permita conhecer a realidade como algo complexo. Então ele fala de questões de física quântica, de astrofísica, da teoria da relatividade, mas de uma forma bastante adequada, porque o interesse dele é o próprio conhecimento. É o conhecer. E justamente para mostrar que, porque a perspectiva dele, de Edgar Morin, é uma perspectiva sistêmica, de teoria dos sistemas. E ele fala que sistemas... Olha, espera aí, um instantinho. Quem mais está aqui? No caso de Edgar Morin, deixa eu lá esses dois agora, por enquanto. Tem uma passagem lá nesse volume 1 em que ele diz que um sistema é maior do que e menor do que a soma das partes. Diferente de uma máquina mecânica, em que uma máquina, o funcionamento todo é uma consequência da disposição das peças que o compõem, que fazem parte daquilo ali. De como é que está cada engrenagem, cada polia, cada pecinha que está ali disposta, não pode tirar do lugar, senão ele não funciona. No caso de um relógio. No caso de um relógio, né, mecânico, que é o exemplo da máquina mecânica mesmo, é o relógio. A corda, aquele relógio a corda, com o pêndulo, sim, que se você tirar uma peça do lugar, tirar uma peça, ele para. E a peça não sai do lugar, ele apenas se engatam uma nas outras para ele funcionar. E o funcionamento do todo depende dessas peças, do jeito que elas estão, certo? Ou seja, o todo é a soma das partes, no caso de uma máquina mecânica. Mas no caso do sistema, não.
O todo é maior do que a soma das partes. Isso é fácil de entender. Que o todo é maior que o funcionamento das partes. Porque num sistema, as coisas se transformam dentro desse sistema. Se transforma, o sistema troca, pode trocar matéria e energia com meio. Uma célula, estamos citando o exemplo da célula. O funcionamento da célula é maior, a vida dela, né? É maior do que o simplesmente somatório de todas aquelas moléculas. Porque aquelas moléculas se transformam. Mas por que ele diz que é também menor? Porque o sistema também restringe o funcionamento das partes. Quando uma célula capta uma molécula de glicose, o que ela vai fazer com a glicose depende do estado regulatório da célula naquele instante. Então, a molécula da glicose não vai se transformar em todas as possibilidades que existem. Então, o funcionamento do sistema restringe o que acontece nas partes. Então, por isso, ele tanto é maior quanto menor ao mesmo tempo. Isso é coisa de Edgar Morin, que ele coloca assim mesmo, que o funcionamento de um sistema ele é maior e menor do que a soma de todos os seus componentes ao mesmo tempo. É por causa da questão do... Então, olha, em Edgar Morin é uma coisa. Quando ele fala mecânica quântica ondulatória para explicar que um átomo é um sistema complexo, porque o que acontece com o elétron depende do nível que ele está inserido em relação ao nível de energia dele, e que o elétron pode ganhar e perder energia. E o elétron fora do átomo, uma corrente elétrica, vira outra partícula, vira outro comportamento do que ele está pulsando dentro do átomo, e depende do tamanho do átomo, ele vai variar. E mesma coisa todas as partículas subatômicas, e também ele fala da relatividade, justamente para justificar a criação de uma epistemologia da complexidade. E a questão dele é responder o que é organização. Certo? Vamos lá, continuar com isso aqui. Paul Virilio, modus operandi. Cita errado a teoria da relatividade, mecânica quântica, o teorema de Gödel, para escrever sobre o impacto da velocidade e da tecnologia na sociedade atual. Olha, os sociólogos eles têm que aplicar teorias geradas, desenvolvidas pela própria sociologia. Essa extrapolação acaba sendo absurda. Né? Esse Regis Debray cita errado o teorema de Gödel para explicar o segredo de nossas misérias coletivas. Predileta nas citações. Mecânica quântica, sobretudo o princípio da incerteza. Vocês podem ver em muitos intelectuais, e agora entre os coaches, ele falando de coisas como na mecânica quântica tem a questão do princípio da incerteza. Olha, o princípio da incerteza não diz que as coisas são incertas. Não está falando sobre nossa insegurança. O princípio da incerteza de Heisenberg simplesmente diz que nós não podemos medir no nível atômico, que nós não conseguimos medir com exatidão certas grandezas ao mesmo tempo, como velocidade e massa. Ou mede direito a massa ou mede a velocidade. Duas coisas ao mesmo tempo não dá. Porque quando você for medir a massa, você está comprometendo a medida da velocidade. Quando você tem velocidade, coisas assim. Vai por aí. Certo? É questão do nível atômico. Você não pode fazer medições certas de todas
no mesmo intervalo de tempo. Tempo, massa, quais são isso? Momento, posição. Ou você está medindo o deslocamento, quando está deslocando, ou a posição exata. Coisas assim, são excludentes. E tudo é relativo por causa da teoria da relatividade? Não. Mas como é de história, a teoria da relatividade diz que não diz que tudo é relativo. Diz que não existe tempo e espaço absolutos. O tempo e espaço se contrai. Mas que tudo relativo faz parte da teoria da relatividade a velocidade da luz como algo absoluto. O que a teoria da relatividade diz é que o espaço-tempo não existe como coisas separadas e absolutas. Eles podem mudar, pode se contrair ou se dilatar. O tempo, espaço, o espaço-tempo se contrai ao redor do Sol, na teoria da gravidade, da relatividade geral, né, que é a gravitação. Se contrai ao redor do Sol, o espaço-tempo, ele pode se dilatar também. E isso. Mas a velocidade da luz é absoluta. Quase 300 mil km por segundo. Não interessa se a fonte de luz está aproximando da gente, está se afastando, está no. Não, vai ter sempre esse. Mesma coisa, a lógica não tem lógica. Tem lógica, sim. Mas dizer por causa do problema de Gödel, que teorema de Gödel, que a lógica não tem lógica, isso também é errado. Por quê? O que o teorema de Gödel diz, deve ver se eu me lembro direito, para realmente um conhecimento de matemática meio ruim, bastante ruim, mas é que um sistema axiomático, ou seja, um sistema básico para desenvolver um campo da matemática, sistemas axiomáticos não podem referendar a si mesmos, certo? Ou seja, eles têm que... A questão é que, pelo teorema de Gödel, nem a própria matemática permite dar certeza. Certeza. Porque depende de um referencial. Depende de um referencial externo. Mas daí para dizer... É uma coisa bastante avançada em termos de matemática, mas daí para dizer que não tem lógica, aí tudo, teoria do caos, tudo é um caos, não. Não. É questão de entropia, de caos, não. Não é tudo caos, não. Tudo é questão também termodinâmica. Fenômenos caóticos são aqueles fenômenos que não permitem a exatidão da previsão. Uma série de não permite saber com certeza, como sistemas meteorológicos, atmosféricos. Realmente não permite aquela previsão exata. Teoria das catástrofes iminentes, mas são generalizações que... apesar de responder raivosa reação, Derrida, por exemplo, reagir com oportunidade de uma reflexão séria desperdiçada. Não são sérios, cavaleiros mal treinados, sensores. Nenhum dos intelectuais assumiu ou corrigiu os erros apontados. Sokal e Brickman afirmam que não são contra a extrapolação de conceitos de um campo para o outro, como eu falei para vocês, não tem problema nenhum. Mas se encontra as extrapolações feitas sem fundamento. Tem que haver a fundamentação epistemológica. Vai de novo aquela história de se criar um edifício sem fundamentos, né? Sem os pressupostos devidamente estabelecidos. Pessoal, não estou querendo começar agora, é assunto novo, e a gente ainda tem um tempinho. Está vendo aqui? A gente ainda tem um tempinho. Espera aí.
Não. Espera aí um instantinho. Eita. Agora, tem umas tarefinhas aqui para mim. Ah, certo. Eu vou fazer uns comentários aqui, pessoal, dessa outra tarefa. Vou aproveitar esse tempo aqui para fazer uns comentários. Ó. Eu vou fazer uns comentários aqui da tarefa. Aqui. Já tem essa tarefa. Não está liberado ainda para depois vou configurar aqui para liberar e para receber. Já é a terceira. Então tem 5 questões do mecanicismo e primórdio da biologia. Ainda agora falei do que o problema na época do mecanicismo não é só a ignorância, são os pressupostos também em que ele se baseava. Quais as características do mecanicismo? Fale dos princípios explanatórios assumidos pelo filósofo mecanicista. Então, é aquele princípio explanatório todo baseado na ação de contato, como é uma máquina, um relógio mecânico. Ação de contato, uma coisa movendo, que gerava movimento em outra, etc. E o funcionamento como todo. Então, dentro da perspectiva mecanicista, as coisas tudo funcionava devido à disposição das partes em relação ao todo, como no relógio. Certo? Então, tudo deveria ser explicado com base no princípio explanatório de ação de contato, massa, movimento, causalidade simples. Porque o mecanismo pode ser considerado a primeira escola de filosofia natural a substituir o aristotelismo e porque foi um passo importante para o surgimento da ciência, apesar de não ter sido bem sucedido. Olha, foi um passo importante justamente porque superou porque conseguiram, depois de acatarem as ideias de Galileu, se conseguiu conseguiram outras explicações que não as aristotélicas, partindo para outras explicações. Como eles estavam sendo bem-sucedidos em relação à astronomia e à física do movimento, a questão de física do movimento estavam sendo realmente bem-sucedidos, justamente a física que a gente chama de mecânica, é a que pode ser explicada em termos mecanicistas. Mas eles extrapolaram, achavam que tudo deveria ser explicado daquele jeito. E isso, né, é que gerou o fracasso posterior, que tudo deveria ser explicado, a vida, o fenômeno de seres vivos. Mas, primeiro, com a filosofia natural, sim, depois substituir, foi a primeira, e é porque, pelo menos, eles estavam empregando conceitos naturalísticos, conceitos baseados no estudo da natureza. Foi o importante do mecanicismo. Estarem usando conceitos
baseados na natureza, e não diferente de Aristóteles, que era baseado, sim, nos nossos sentidos, mas o que interessava ao aristotelismo era a razão dedutiva a partir dos sentidos, tomando sentidos como coisas, o que vem pelos nossos sentidos, como coisas reais e indiscutíveis. Então, não se discutia no aristotelismo que o Sol girava em torno da Terra, porque nós vemos isso. Não discutia coisa que existe, coisas frias e úmidas, coisas quentes e secas, porque nós sentimos isso. E partia daí, partia para a razão, enquanto que a importância do mecanicismo, porque o mecanicismo deu pontapé no método experimental. Foi o começo do método experimental. Por que fracassou a implicação de seres vivos? Lembre-se como Descartes explicava a circulação sanguínea. O sangue saía frio dos pulmões, porque os pulmões resfriavam o sangue. Quando chegava no coração, encontrava um coração quente. Isso fazia com que o sangue se expandisse pelo choque térmico. Se expandia, levava a um colapso no coração. Esse colapso, que se expandia até um certo ponto, esse colapso impulsionava o sangue quente agora, circulava pelo corpo, depois ia para os pulmões, resfriava de novo, chegava frio no coração, requentava lá no coração e voltava a circular. Ou seja, a diferença em temperatura entre o sangue frio dos pulmões e o quente do coração impulsionava esse movimento. E uma explicação bastante mecânica, né? Bastante do tipo, é um exemplo da explicação mecânica típica. Certo? E a gente tem que falar também do debate entre preformistas e os partidários da epigênese. O preformismo, que o desenvolvimento embrionário vinha de um ser já pré-formado no pai ou na mãe, só faria se desenvolver ao ponto de conseguir ter vida própria fora da mãe, fora do ovo. E da epigênese, não. Como Descartes era um partidário da epigênese, um exemplo de um partidário da epigênese, que a matéria, o novo ser, se formava a partir de matéria sem forma definida. Quando essa partícula do pai juntava com a da mãe, é que as coisas se montavam feito uma máquina. As peças engatando uma nas outras, as microscópicas se engatavam uma nas outras, até que formar um ser completo. Exemplos, né? O Leeuwenhoek era partidário do preformismo animaculista, que era do espermatozoide. Também tinha os ovistas, né, que era via materna. Descartes era um exemplo de um epigeneticista, né, um partidário da epigênese. E fale também sobre o partidário de geração espontânea e os contrários. Needham versus Palazani, que foi no século depois, e que foi esse debate entre Needham defendendo a geração espontânea e Palazani dizendo que geração espontânea não existia. E o debate ficou inconcluso na época. E continuou ao longo do século XIX. Certo? Continuou também ao longo do século XIX, né? Que a gente viu a história de Pasteur. Mas o grande nó foi o papel do ar. Do ar em relação ao ser vivo. Sabia que o ar era necessário para a formação
dos seres vivos. Mas servia para quê, no caso de um micro-organismo? Ele estava fornecendo a força vital para aquele caldo nutritivo esterilizado, e assim, com a força vital, aquela matéria orgânica, ela se reorganizava e formava novos micro-organismos, ou o ar era um agente de contaminação que carregava os micro-organismos para se multiplicarem naquela matéria. E o pessoal partidário de Needham acusou Spallanzani de ter destruído a força vital com o tipo de experimento que ele fez. E Spallanzani ficou 20 anos para demonstrar que não tinha destruído a força vital. O grande nó é porque não existe força vital. Não existe força vital, né? É um conceito, é um pseudo-conceito, porque não é nem... Olha, força vital não chega nem a ser uma hipótese provisória. É um conceito que não é nem hipotético, porque ele não pode ser verificado. Mas, no século XVIII, era muito difícil a gente explicar a vida sem apelar para a força vital. Você só consegue explicar a vida a partir de certo momento, não foi nem no século XIX, só a partir de certo momento do século XX, quando, olha, só a vida só dá para se explicar em termos de... sem ausência de uma força vital, de algo desse tipo, quando a gente reconhece uma célula, a porção básica de todos os seres vivos, como um sistema aberto, um sistema físico-químico aberto, extremamente dinâmico, que é extremamente dinâmico, mas é aberto, troca matéria e energia com o meio, e que obedece todas as leis da física, né, todas aquelas leis da natureza tem que obedecer, que há predomínio, sim, do caos dentro, sem apelar para a teoria do caos, né? Essa questão agora é termodinâmica, porque 70% de uma célula é água. E água em estado líquido é caótica, tem entropia máxima, tem o maior grau de entropia possível. E a entropia não significa simplesmente caos, né? É probabilidade. Justamente, às vezes, a coisa mais bagunçada é a coisa mais provável, né? E quanto mais arrumada, menos provável é. Mas isso é o nível de reações químicas, de como é que as moléculas da célula vão interagir com as moléculas da água, né? Mas vamos lá. Vamos, pessoal. Pessoal, eu estou dispensando vocês agora um pouco antes. Vou arrumar isso aqui. Tem... Pessoal, qualquer coisa, entre em contato com o WhatsApp, viu? Estou terminando de corrigir os 2 primeiros para passar para aqui, para a minha apresentação. Vamos parando a gravação.